New York Knicks 132-120 para cima do Orlando Magic, e com isso o Knicks é finalista da NBA Cup. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, pensando no torcedor ou quem simpatiza no geral com o New York Knicks, separei uma caneca personalizada do New York Knicks, então você consegue colocar o número que você quiser, seu nome, o nome de quem você quiser. Enfim, deixei o link aí nos comentários caso alguém queira dar uma olhada. Bom, vamos começar olhando pelo lado do Orlando, não necessariamente porque era mandante, mas porque é o primeiro time que aparece aqui no site que eu confiro as estatísticas. Tendo em vista que era ginásio neutro, né? Estádio neutro, jogo em Las Vegas. Um jogo que no geral foi equilibrado, por boa parte uma margem de pontos curta, às vezes o Orlando esteve à frente, em outras o Knicks, mas acaba que o Jalen Suggs, que foi o principal jogador do Orlando ao longo do jogo, foi mais importante, inclusive, que o banqueiro e que o Desmond Bane. Sentiu fisicamente. Ele teve uma dose de esforço muito grande, principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro e no segundo quarto, onde é ele que deixa o Orlando vivo no jogo. E acaba que ele se desgasta muito fisicamente, não conseguiu jogar o último quarto, e é ali que o Knicks consegue ampliar essa margem e transformar em uma vitória relativamente tranquila na reta final do jogo. Enfim, principal destaque do Orlando, Jalen Suggs. 26 pontos além de 7 assistências, jogou uma barbaridade, o primeiro tempo dele incrível. Se ele mantesse o padrão dele do primeiro tempo no segundo tempo, ele teria feito 40 pontos. Mas é porque na segunda etapa, né, no terceiro e último quarto, ele não conseguiu manter esse padrão e o Orlando acabou sentindo falta disso. Mas foi um início de jogo espetacular do Jalen Suggs. Tudo que ele fazia, ele acertava. Só que, de novo, na fase final do jogo, já fisicamente esgotado, ele não conseguiu contribuir tanto. E ele queria muito, dava para ver o tanto que o Jalen Suggs estava se esforçando. Era disparado o que mais queria o Orlando na final, mas fisicamente o corpo não aguentou. Depois dele, o banqueiro, com 25 pontos além de 8 rebotes, é o que se espera do banqueiro. Porém, 0 de 7 na bola tripla, um aproveitamento muito ruim nesse quesito. Depois dele, o Desmond Bane, ele fez 18 pontos além de 6 rebotes e 7 assistências. É pouco. Se o Jalen Suggs tivesse feito 18 pontos, beleza. Agora, o Desmond Bane, em um jogo assim, depois de nas quartas de final ter metido 37 pontos no Miami Heat para classificar o Orlando, era para ele fazer no mínimo 25 aqui. No mínimo. Em um jogo tão importante assim. E ainda mais no Orlando, que é tão dependente desses seus protagonistas, que é o Desmond Bane, o banqueiro, o Jalen Suggs, e quando tem o Franz Wagner. E o Desmond Bane dessa vez ficou abaixo. Tanto é que ele teve 7 de 17 nos arremessos. Não foi bem o Desmond Bane. Foi o Desmond mal, no caso, né? Não foi o Desmond Bane, foi o Desmond mal. Enfim, o Wendell Carter Jr., 14 pontos, ele fez um bom jogo e ele melhorou um repertório dele nessa temporada, que é a bola tripla. Matou bola tripla nesse jogo, matou duas. Arremessou duas, matou as duas. Então ele melhorou muito nesse quesito e no geral fez um bom jogo, mas é porque do outro lado o Karl Anthony Towns se impôs pra caramba pra cima dele. O Wendell Carter Jr. não fez um jogo ruim. Só que se a gente comparar o Wendell Carter Jr. com o Karl Anthony Towns, o Towns é bem melhor. E conseguiu se impor dentro do jogo. Fechando essa rotação inicial, o Anthony Black com 12 pontos além de 8 rebotes e 4 assistências. 5 de 15 nos arremessos. Não conseguiu fazer um grande aproveitamento, né? E aí do banco vale destacar o Richardson, que joga pouco, né? Ele jogou 7 minutos, fez 9 pontos, surpreendente. Eu nem conhecia esse cara, ele nem joga regularmente. O Jonathan Isaac, 5 pontos além de 4 rebotes, e o Howard com 8 pontinhos também. A verdade é que o Franz Wagner fez muita falta. Enquanto o Knicks estava inteirinho dos seus protagonistas, o Orlando perdeu um dos seus principais pontuadores, que é o Franz Wagner, se não o principal pontuador. Fez muita falta e o Orlando até conseguiu eliminar o Miami sem ele, mas foi porque o Desmond Bane fez um jogo espetacular. Dessa vez o Desmond Bane fez menos da metade dos pontos que ele tinha feito contra o Miami e isso pesou muito, né? Do lado do Knicks, Jalen Brunson, 40 pontos além de 8 assistências. A final vai ser contra o Spurs, promete ser um jogão. Na minha visão, a final antecipada já foi Oklahoma City Thunder e Spurs. E foi um jogaço, eu já fiz a análise desse jogo no 21 NBA Club. Mas o Knicks pode dar dificuldade. Uma diferença do Knicks, e que pode pesar em uma final de campeonato,
é que esse time do Knicks é mais experiente, né? É um time do Spurs que, na rotação inicial principalmente, no time no geral que joga, só tem o Harrison Barnes de experiente. Aqui no Knicks tem vários, então ó, o Jalen Brunson já é um cara mais experiente, o Josh Hart é a mesma coisa, Karl Anthony Towns é a mesma coisa, Michael Bridges é a mesma coisa, Anunoby é a mesma coisa. São caras que já têm uma rodagem grande. No Spurs tem um bando de novatos, é por isso que os dois últimos novatos da liga foram do Spurs, né? O Wembanyama e o Stephon Castle. E nessa temporada ainda talvez possa ser o Dylan Harper, porque é muito bom. Só que ele é reserva porque é um time inicialmente muito bom também do Spurs. Como é que vai pegar a vaga de Aaron Fox, Stephon Castle? Não tem como, né? Mas é outro moleque também muito jovem e promissor. No time do Knicks é uma dose de experiência maior, né? Então, em uma final de campeonato isso pode pesar. É nisso que o Knicks tem que se basear, na experiência dos seus jogadores, para que consiga transformar isso em uma forma de conduzir a partida bem. Porque o time do Spurs, no geral, é melhor. É o time mais promissor, pro futuro tende a render muito mais do que esse time do Knicks. Esse time do Knicks é para trazer resposta hoje, um time já experiente. O do Spurs é talvez hoje e com certeza amanhã. Essa que é a diferença, um time do Spurs com planejamento já para o futuro. Esse time do Knicks tem jogadores que devem jogar até que bastante tempo, mas não no ponto de juventude do Spurs, né? Enfim, Jalen Brunson 40 pontos além de 8 assistências, sempre conduzindo esse time do Knicks. Partidaça dele. Karl Anthony Towns 29 pontos além de 8 rebotes, que nem eu falei, o Wendell Carter Jr. nem foi mal. Só que o Karl Anthony Towns é muito mais jogador. Então ainda mata a bola tripla, matou duas também. Muita imposição física para cima do Wendell Carter Jr. Em seguida, o Anunoby, 24 pontos, um aproveitamento muito bom, 8 de 13 nos arremessos. O Anunoby voltando de lesão recentemente e já jogou 40 minutos. Partidaça do Anunoby, foi muito bem. O Michael Bridges, com 16 pontos, também agregou. E o Josh Hart, 12 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. O Josh Hart vai ser fundamental na final da NBA contra o Spurs. Eu quero ver quem é que vai marcar o Wembanyama. Se vai ser o Karl Anthony Towns ou o Josh Hart. Seria como se, olhando para o lado do OKC, a dúvida fosse o Hartenstein ou o Caruso, por exemplo. Porque a diferença de tamanho, logicamente, o Karl Anthony Towns é maior que o Josh Hart, então se você querer colocar um cara da mesma altura, você coloca o Towns. Se você querer colocar um cara com uma capacidade defensiva maior, você coloca o Josh Hart. Mas o Knicks tem bons defensores, como é o Anunoby, o Michael Bridges, Josh Hart. O Towns tem a altura também, por mais que não se imponha, como é que eu posso falar? Ele não passa essa dominância toda, por mais que ele consiga se impor pela estatura dele. Enfim, e aí do banco não tem nenhum destaque, é o Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson é um destaque, de fato. 5,9 rebotes para o Mitchell Robinson. Na final da NBA ele vai ser importante, pela estatura física também. 9 rebotes em 17 minutos. Incrível. O Clarkson ficou só com 2 pontos. Ele vai ser importante na final da NBA vindo do banco. Um cara que para rotação é importante para esse time. E o Kolek 4 pontinhos além de 4 assistências. Mas essa é uma diferença. A rotação inicial, o time inicial do Knicks fez 121 pontos. Os bancários, no total, fizeram só 11 pontos. No lado de Orlando, o time inicial fez 95 pontos e os bancários fizeram 25 pontos. Então é a rotação inicial. Esse time do Knicks tem um time inicialmente muito bom, só que quando a gente olha para as reservas, até melhorou um pouquinho para essa temporada, porque o Yabusel traz uma força física bacana, o Mitchell Robinson, que já estava, tem uma imposição nos rebotes bacana, e o Clarkson é um bom reserva. O Kolek também tá sem o McBride quando ele voltar, só que eu acho que não volta a tempo da final da NBA. Seria um reserva bom também. Mas no geral é uma rotação curta do Knicks. E o Spurs é o oposto. São muitos bancários bons. Tem o Champagne, o Wemby veio do banco nesse jogo contra o OKC. O Keldon Johnson veio do banco. Nem usaram o Jeremy Sohan, que é um bom reserva. Não usaram o Kelly Olynyk, que seria uma boa alternativa para rotação também. Não usou o Waters. Que mais? Por aí vai. Então é uma rotação maior do Spurs e isso pode pesar, né? Porque se algum titular do Knicks machuca ou cansa ao longo do jogo, não vai ter quem substituir a altura. No Spurs talvez não substitua a altura, mas vai substituir em alto nível, né? Então né, a rotação do Spurs é mais ampla, é maior, dá para confiar mais. Do Knicks é esse time inicial que é muito forte. É um time que você já sabe de cabeça os titulares. Você olha ali, Jalen Brunson o protagonista, o pivôzão lá o Karl Anthony Towns, o Anunoby e o Michael Bridges
agregando bastante. E o Josh Hart é a intensidade desse time. Esse é o time do Knicks. No início da temporada, o Josh Hart até começou no banco. Não porque ele é reserva, mas para talvez tentar colocar ele como um melhor sexto homem da temporada, mas pro time ideal do Knicks, o Josh Hart é titular sem dúvida. Ele dá uma dose de intensidade absurda para esse time. Enfim, é um Knicks que tem que se basear muito na experiência para ter chance de ganhar do Spurs. Se fosse o OKC seria bem favorito. Sendo o Spurs também é favorito, só que é um Knicks que tem mais chance de ganhar. E, de novo, vai ter que usar muito da dose de experiência que esses jogadores já têm para conseguir controlar o jogo de uma forma bacana, a ponto de ter chance de ser campeão da NBA Cup. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!